Olá, bem-vindos à quarta parte do livro Senhora do Fogo, de Kirsten White. Se você está gostando dessa leitura, não se esqueça de se inscrever no canal Som dos Livros, o canal de audiobooks predileto para quem ama livros. 24. Um dia de viagem a sul de Tirgoviste. Radu gostaria que a barraca fosse maior para poder andar de um lado para o outro, qualquer coisa que o ajudasse a se manter acordado durante aquela discussão infindável sobre futuros possíveis com Aaron e Andrei da Neste. Você vai ficar para nos ajudar depois que retomarmos o trono? Aaron quis saber. Radu queria voltar para sua barraca e dormir. Não queria passar mais tempo em seu país. Uma estadia mais longa para facilitar a transição havia sido discutida, mas ele torcia para que não fosse necessária. Agora que estava lá, desejava mais do que nunca estar em outro lugar. Não sei, ele falou. Para ser bem sincero, eu não gosto da Valáquia. Não tenho nenhuma vontade de ficar mais tempo do que o suficiente para ajudar o sultão. Andrei soltou um grunhido. Gostando ou não, esse país é sua herança. Radu abriu um sorriso tenso. Decidi muito tempo atrás que não deixaria meu passado determinar meu futuro. Aaron retribuiu o sorriso de Radu. Isso é um luxo e tanto. O tom de julgamento nas palavras de Aaron era intolerável. Radu não devia nada àquele país, nem a seu povo. Ele fora trocado pela Valáquia por alguns anos de paz. Daneste não tinha direito de insinuar que Radu era egoísta. Ele assentiu e, sem se despedir, saiu da barraca. Havia um janízaro parado ali perto, com uma postura tensa. Era baixo e robusto. Radu se virou para se encaminhar à sua barraca, mas tinha alguma coisa ali. Alguma coisa... Quando se voltou de novo para aquela direção, o janízaro se afastou. Tinha um andar agressivo, com movimentos predatórios. Radu nunca se dera conta de como conhecia bem o jeito de andar da irmã, mas ele era, de fato, inconfundível. Lada? Ele falou. Ela não deteve o passo. Não dava para saber se o havia escutado. Ainda dava tempo para alcançá-la, segurá-la pelo braço e forçá-la a parar. Dar o alarme e fazer com que fosse presa, pondo fim à campanha. Mais uma vez, estava diante da oportunidade de trair alguém de quem gostava e precipitar o fim de uma luta violenta. Em vez disso, só observou enquanto ela se retirava. O que ela foi fazer ali? E onde... Mermed. Com terror em seu encalço, Radu correu até a barraca de Mermed. Os dois janízaros na entrada fizeram menção de barrá-lo, mas então viram de quem se tratava e o deixaram passar. Radu entrou às pressas e viu Mermed deitado no chão, imóvel. Então, seus olhos absorveram o restante das informações, imóvel e completamente nu e mais vivo do que nunca. Então, a minha irmã esteve aqui. Radu se manteve na extremidade do tapete, voltando os olhos para o lustre pendurado no teto. Mermed deu uma risada sonolenta. Não precisa ficar tão escandalizado, Radu. Nós negociamos um novo acordo. Negociaram? Está aí uma palavra para isso que eu nunca tinha ouvido antes. Dessa vez, a risada de Mermed foi mais viva e animada. Radu não esperava que fosse reparar. Radu fechou os olhos e apertou o alto do nariz. Ela poderia ter matado você. E mesmo assim, aqui estou eu. Encontrei uma solução. Vamos dar o que ela quer por enquanto. Ela não é capaz de se sustentar no longo prazo. Isso é óbvio. Tem alguns meses, no máximo um ano, antes de ser expulsa pela Hungria ou pela Transilvânia ou pelos próprios boiardos daqui. Mas se nós estivermos em bons termos quando isso acontecer, ela vai voltar para casa. Eu a vi lá fora. Ela me ouviu conversando com Aaron e Andrei. Isso não faz diferença. Ponha-se no lugar de Lada. Nós já provamos várias vezes que estamos em lados contrários. Temos um exército inteiro estacionado às portas da capital dela. Claro que ela vai concordar com qualquer coisa. E depois vai criar outra oportunidade de se manter no poder e mais outra e mais outra. Ela nunca vai voltar para nós. Na verdade, já voltou. Eu não estou morto, afinal de contas. Por enquanto. Radu abriu os olhos. O lustre ofuscou sua visão, fazendo-o ver manchas brancas onde a luz das chamas atingiu seus olhos. Radu Bey, um dos janízaros gritou do lado de fora. Tem alguém aqui para ver você. Disse que é um representante da família Bassarabi. Isso pode esperar, Mermed disse a Radu. Eu estou feliz. Lada também. Você também deveria estar. A voz dele era grave e insistente, exigindo a atenção de Radu, que desviou o olhar da luz. Os pontos brancos das chamas ainda dançavam em seu campo de visão ao redor de Mermed. Mermed cerrou os olhos pensativo e abriu um sorriso tímido, porém malicioso. Radu se lembrava bem desse sorriso de seus tempos em Amásia, quando fugiam do castelo no meio da noite, roubavam maçãs, nadavam em seu lago secreto. Mermed bateu no tapete ao seu lado. Vem cá, dorme comigo hoje.
Não foi em tom de pergunta, mas parecia que Mermed estava testando as palavras para ver como soavam. Radu não sabia o que poderia acontecer se o espaço interminável e intransponível entre os dois fosse ultrapassado. Nesse momento, sua certeza se comprovou. Ele não queria aquilo. Não queria aceitar o amor que Mermed decidira presenteá-lo, fosse qual fosse. O tempo que passou com Cipriano, sabendo que se aquele amor fosse possível, seria entre iguais, entre corações entregues por inteiro e sem reservas, talvez o tivesse arruinado de vez, ou então o salvado. Ele amava Mermed, sempre o amaria como amigo e seu salvador na infância. Porém, não precisava nem queria mais que acontecesse algo entre eles, porque sabia que aquilo jamais seria suficiente para preenchê-lo. Obrigado, meu amigo. O sorriso aberto por Radu foi como libertação de anos de desejo, sofrimento e desespero para ser amado. Mas eu tenho um trabalho a fazer. Radu fez uma mesura com a cabeça e saiu antes que pudesse ver a reação de Mermed. Do lado de fora, a noite estava clara. O brilho frio das estrelas era constante sobre sua cabeça. Certa vez, muito tempo antes, Mermed lhes contara a história de dois amantes, Ferhat e Shirin. Ferhat escavara o interior de uma montanha para levar água ao outro lado e conseguir a mão de Shirin em casamento. Mas acabou morrendo lá dentro, com o coração em pedaços. Na época, Radu considerou a narrativa a coisa mais romântica que já ouvira. Que fim mais nobre, morrer por amor. Talvez Radu jamais tivesse um amor por inteiro na vida, mas depois de tantos anos escavando desesperadamente, conseguira abrir um caminho para o próprio coração. Não vivia mais com medo de que fosse se partir caso fosse exposto. Um coração não precisava ser feito de pedra para ser forte. Radu Dracul? Chamou uma voz temerosa. Radu se virou. Radu Dracul, Radu o Belo, Radu Bey, eram todos nomes dados por pessoas que tinham poder sobre ele. Apenas Radu, por favor, ele disse com um sorriso. Agora me diga em que posso ajudar. 25. Um dia de viagem a sul de Tirgoviste. Lada tinha 30 minutos para derrubar o império, e duvidava que precisaria de tanto tempo. Caminhava com passos confiantes pelo acampamento à noite, pelo mesmo caminho tomado na noite anterior. Ainda usava um uniforme de janízero, talvez fosse mesmo mais conveniente. Ela usaria tudo o que os otomanos lhe deram, até as roupas do corpo, para destruí-los. Mas ela se deteve do lado de fora da barraca de Mermed. O peso do histórico, de tudo o que passaram juntos, segurou seus passos. Ela sentiu o que acontecia e aceitou, fazendo uma pausa para pensar a respeito. Ela seria capaz de fazer o que havia decidido? Uma coisa era planejar um assassinato, executá-lo era algo bem diferente. E naquela noite, ela não agiria por raiva ou instinto, precisaria ser uma escolha. Ela entraria naquela barraca e esfaquearia seu primeiro amigo, seu primeiro amante e seu único igual no coração. E descobriu que não queria fazer isso, mas faria mesmo assim. Era o que a Valáquia precisava e exigia, e o seu país vinha antes de Mermed. Sempre viria. Precisava vir. Com os batimentos calmos e a respiração controlada, Lada usou o corte que fizera na noite anterior e entrou na barraca de Mermed pela última vez. Olá, Lada, seu irmão falou. Lada esquadrinhou a barraca rapidamente com os olhos e, enfim, seu coração disparou. Ele não está aqui. Radu falou em turco, recostado na escrivaninha de Mermed. Mas eu posso cuidar da assinatura do novo tratado. Lada contorceu os lábios de desgosto ao ouvir o idioma que ela também usara durante vários anos de sua vida. Não estou aqui para assinar um tratado. Radu sorriu. Olhando de verdade para ele pela primeira vez naquela noite, Lada pôde ver naquele sorriso quanto seu irmão tinha amadurecido desde a última vez em que se viram. Ele estava mais alto. Ainda era magro, mas agora tinha uma concavidade no rosto que acentuava ainda mais o maxilar e os ossos das bochechas. Os olhos grandes continuavam arrebatadores. Era um jovem bonito e um completo estranho. O menino que ela conhecia e amava e protegia não existia mais. — O que aconteceu com você? Ela perguntou. Coisas demais. Radu sentou-se numa almofada e fez um gesto para que Lada se juntasse a ele. Ela permaneceu de pé. Eu falei que ele não deveria ter te mandado para Constantinopla. Não acredito que você precisou correr esse perigo por causa dele. Você teria feito a mesma coisa. Não teria, não. Você sempre precisou de proteção e eu o protegi. Radu inclinou a cabeça com um olhar intrigado no rosto. Ela foi lembrada mais uma vez do quanto ele se parecia com a mãe, e com a tristeza e a exaustão puxando para baixo os cantos da boca dele, viu como a vida e a crueldade inerente eram capazes de destruí-lo. Lada tivera um vislumbre do futuro do irmão quando visitou a mãe arruinada. Acho que você e eu nos lembramos da nossa infância de um jeito muito diferente, ele respondeu. Você me protegeu de Mircea, mas só porque gostava ainda menos dele do que de mim.
Lada soltou um risinho de deboche. Isso é verdade mesmo, mas e Edirne? Eu me lembro de você se recusando a se dedicar aos estudos e de mim apanhando por causa de sua insolência. Você é idiota! Quando viu que Radu pareceu ofendido em vez de defendê-la, Lada sentou-se ao lado dele bufando. Eles faziam tudo o que podiam contra nós e nos usavam para atingir o nosso pai. Se eu tivesse impedido o tutor de fazer aquilo, se eles percebessem que podiam te usar para me atingir, você jamais estaria seguro de novo na vida. Deixei você apanhar para não ser mais usado como uma arma contra mim. Dezenas de emoções surgiram na expressão de Radu, e Lada não entendeu nenhuma. Ele acabou se mostrando ao mesmo tempo irônico e triste. Nós temos ideias muito diferentes sobre proteção, então. Lada observou os olhos do irmão à procura do garotinho que sempre estivera lá. Na mente dela, mesmo depois de todas as recusas de ajuda e depois de todo aquele tempo, Radu continuava o mesmo, mas agora a realidade lhe mostrava a verdade. Ele não era mais seu irmãozinho fraco e delicado. Você parece chateada, Radu falou com um tom suave. Acabei de perder uma coisa. Apesar de ter a obrigação de saber, ela nunca quis acreditar. Mas agora era inevitável. Seu irmão fora totalmente perdido para os otomanos. Onde está Mermed? Por quê? Ele tem muitas explicações a dar. Todos nós temos, ao que parece. Radu levantou as pernas, envolvendo-as com os braços e apoiando o queixo nos joelhos. Ali estava. Em um breve vislumbre, Lada viu seu Radu. Me diz o que aconteceu com você e por que está na barraca de Mermed. Você está... É aqui que fica agora? Lada manteve o tom de voz mais neutro possível para não denunciar seus pensamentos. Radu, porém, sempre foi melhor que ela quando o assunto era sentimentos e sabia compreender as pessoas muito melhor. Ele deu risada. Ela se levantou irritada. Radu fez um gesto para que voltasse a se sentar. Não, eu não fico aqui agora. Estou na barraca de Mermed porque você veio até aqui para matá-lo ou não? Claro que sim, esbravejou Lada. Radu suspirou e estendeu as pernas de novo. Ele não acreditou em mim. Ele é um tonto. Você deve ter percebido isso depois de tantos anos de convivência. Lada começou a sentir a pressão da passagem do tempo. Já tinha passado tempo demais ali. Sua tarefa deveria estar concluída àquela altura. Você acha que foi ele que se colocou entre nós? Ou estávamos destinados a acabar em lados opostos de qualquer maneira? Lada sentiu um peso incomum atrás dos olhos. Nós precisávamos sobreviver, e cada um escolheu um jeito diferente de fazer isso. Nesse momento, ela se deu conta de que os dois tinham vivido exatamente a mesma infância, como as mesmas circunstâncias poderiam tê-los moldado de formas tão opostas. Então, você não culpa Mermed? Claro que culpo, por um monte de coisas. Ela chutou uma almofada irritada. Ora, logo hoje, de todas as noites possíveis, eu finalmente fui encontrar alguém capaz de me vencer no jogo de matar o sultão. Me diga onde ele está e fuja do acampamento. Vou mandar avisar para não matarem você. Eu tive a chance uma vez. Radu falou, ficando de pé com gestos lentos. Em Constantinopla, o imperador Constantino confiava em mim, e vi muita gente boa morrer dos dois lados, se desmanchando em sangue, ossos e terror contra forças impossíveis de vencer. Mermed de um lado da muralha, Constantino do outro, e eu gostava dos dois. Radu abriu um sorriso amargo. Mas nós dois sabemos onde meu coração estava de verdade. Houve uma oportunidade, um momento perfeito para pôr um fim em tudo. Tirar uma vida para poupar milhares, dezenas de milhares. Bastava fazer a escolha. Lada não sabia o que aquela história tinha a ver com ela. E então? Ela perguntou impaciente. Eu fiz minha escolha, e Constantino morreu do mesmo jeito, mas inúmeros outros morreram com ele, e poderiam ser poupados se a minha escolha fosse outra. A que você teria feito? E Lada, de fato, teria feito. Era uma situação bem clara e simples, mas ela não estava gostando do rumo que a história estava tomando. Você sabe que poderia ter matado Mermed em vez dele. Não vamos fingir que essa opção em algum momento existiu. No entanto, alguma coisa no rosto cansado e envelhecido de Radu sugeria o contrário. Havia potencial ali, uma oportunidade para ganhá-lo de volta e pôr um fim em tudo aquilo. Lada foi até ele e segurou-o pelos ombros. Hoje à noite existe uma opção. Podemos matá-lo, pela Valáquia. Podemos finalmente nos libertar de uma vez por todas da jaula que o nosso pai construiu para nós. Faça a escolha certa hoje. Radu, do alto da sua estatura e beleza, encarou-a de cima para baixo. Ele deu um passo à frente e abraçou-a. Lada ficou tensa, sem saber como reagir. Espero que tenha feito mesmo, ele falou. E então, elevando o tom de voz, entrem.
Ele agarrou Lada com mais força, imobilizando os braços junto ao corpo e comprimindo o rosto dela junto ao peito para que não visse o que estava acontecendo. Eu não quero ver você liquidada, Radu falou. Não conseguiria. Me desculpe. Lada deu um pisão no pé dele e se desvencilhou do abraço. 10 janízaros tinham entrado com espadas em punho, e por trás de uma abertura de onde ouvira tudo, apareceu Mermed, com uma expressão mortal no rosto. 26. Um dia de viagem a sul de Tirgoviste. Você escolheu o lado dele de novo, Lada falou. Radu esperava ódio e fúria, aquela Lada que fora o pesadelo de sua infância, moldando tudo com raiva e os punhos. Em vez disso, sua irmã parecia resignada, cansada até. Ela falou em valáquio em vez de turco, como vinham conversando. Radu respondeu no idioma de sua herança em comum. Não escolhi por ser o lado dele. Fiz a escolha que me pareceu mais adequada para criar o terreno mais fértil para a vida e a fé se desenvolverem. Veja só o seu país, Lada. Você acha mesmo que está construindo um futuro aqui? Você não sabe nada sobre isso. Desde que eu tomei o trono, a criminalidade desapareceu. Meu povo não precisa trancar suas portas, nem dormir com os rebanhos por medo de que não estejam lá no dia seguinte. Não precisam de guardas armados para viajar de um vilarejo a outro. Meu país está prosperando como nunca. Você transformou a planície inteira num pântano, envenenou poços e derrubou pontes, deixou um caminho de destruição em toda a zona rural do país. Por que ele estava vindo? Ela apontou em direção a Mermed. Radu não olhou, por saber que Mermed pediria aos dois que conversassem numa língua que ele entendesse. Os janízaros chegaram mais perto. Para sua surpresa, Radu se arrependeu de tê-lo chamado tão cedo. Aquela conversa com Lada poderia ser e parecia ser a última, e ele não queria que terminasse. Ela podia até tê-lo achado irreconhecível, mas ele havia a versão mais precisa e poderosa que Lada poderia ser de si mesma. Estava orgulhoso apesar de tudo, e isso o deixava arrasado. Ela trabalhara e lutara demais por aquilo, e agora eles estavam vindo para tomar tudo. Era a primeira vez que os três, que já tinham sido inseparáveis, estavam reunidos no mesmo lugar desde que Lada fora embora. Tudo havia mudado, e ao mesmo tempo nada. Ela ainda escolhia Valáquia em vez deles. Radu ainda apoiava Mermed, e Mermed ainda queria que os dois fossem seus. Apenas a dimensão do conflito entre eles se ampliara. Radu suspirou. Poderia ter sido um reencontro bem diferente. Na verdade, não. Não com Lada, mas deveria ter sido. Nós viemos porque você nos obrigou. Ninguém queria fazer isso. Lada sacudiu a cabeça, mas havia algo evasivo em sua expressão, indicando a Radu que ela admitia estar errada. Eu só acelerei o inevitável. Ele nunca me deixaria ter isso. Era só você fazer concessões. Ele teria dado. Ele não tem o direito de me dar nada. A Valáquia é minha, e não preciso pedi-la para ele nem para ninguém. É por isso que você vai perder tudo, Radu gritou. Por essa sua recusa a ceder, por causa do seu maldito orgulho, nós oferecemos um tratado de paz. Mas vieram para cá armados, com usurpadores prontos para me trair e me substituir. Radu jogou as mãos para o alto, irritado. Você não pode nos acusar de traição, não depois de concordar em assinar um tratado e vir aqui para matar Mermed. Lada abriu a boca para argumentar, mas se interrompeu. Uma risadinha surpreendente escapou da boca dela, quase feminina. Acho que é verdade mesmo. Desprevenido, Radu retribuiu o sorriso. Nós sempre temos planos alternativos, eu e você. Isso não mudou. O sorriso de Lada se tornou mais largo e mais sinistro. Você não faz ideia do que vem pela frente. Tem certeza? Um desconforto surgiu no rosto de Lada. Os olhos fundos e de pálpebras grandes se estreitaram, e os lábios cheios se contraíram. Radu, apesar de saber que era vergonhoso, ficou empolgado por ela enfim parecer respeitá-lo a ponto de questionar a si mesma. Ele daria qualquer coisa por um momento como esse na infância, e ainda mais se ela o encarasse com orgulho por tê-la superado. Mas isso ele nunca teria. Já chega, Mermed falou. Vai ser feita prisioneira. O rosto dele estava contorcido de raiva e uma frieza misturada com determinação se instalava nos maxilares. Eu deveria matar você aqui mesmo por isso. Lada inclinou a cabeça para o lado, encarando-o por entre os cílios grossos. Deveria mesmo. Ela abriu um sorriso casual e inofensivo, como se fosse a mulher que esperavam que se tornasse, alguém como a sua mãe. Mande Radu fazer isso. Radu deu um passo para trás, olhou de relance para Mermed, dominado por um medo súbito de que o sultão tivesse furioso o suficiente para ordenar isso. Mas seu amigo fez um sinal de negação com a cabeça. Eu jamais pediria isso para ele. O sorriso de Lada assumiu uma aparência mais maliciosa.
Radu viu um vislumbre de si mesmo ali, como se ela o estivesse imitando. Faria, sim, se considerasse que essa é a sua melhor opção. Não finja que coloca os sentimentos dele acima dos seus. Você nunca fez isso. Não consegue. Assim como você não consegue se livrar dessa sua fixação insana por esse país. Mermed respirou fundo, tentando controlar a raiva. Os homens ao redor se remexiam desconfortavelmente. Aquele não era o sultão comedido e acima do bem e do mal que estavam acostumados a servir. Eu lhe ofereci o trono. Você não me ofereceu nada que eu já não tenha. Ela contorceu os lábios em desafio, voltando a ser a Lada que Radu conhecia. E nunca me deu nada que eu não pudesse encontrar em outro lugar com menos dor de cabeça e muito mais prazer. Os olhos de Mehmed se regalaram de choque e mágoa. Em seguida, porém, ele voltou a ser o sultão, erguendo o queixo e cerrando os dentes. Amarrem-na e levem-na para as carroças. Vamos encerrar a campanha sem demora quando ela for mandada para Constantinopla. Lada sorriu para Radu, mostrando seus dentinhos afiados. Diga para os boiardos da Neste que tipos como eles não vão viver muito tempo na minha Valáquia. Radu queria que aquilo acabasse logo. Queria ir dormir. Sabia que não conseguiria, não naquela noite. Acabaria mudando de planos e se oferecendo para escoltar Lada até Constantinopla. Conhecendo sua irmã, sabia que ela faria de tudo para que os guardas a matassem. Ela precisava de proteção naquele momento, apesar de que jamais admitiria reconhecer isso. Radu a levaria para a prisão, onde, enfim, estaria segura de uma vez por todas, e então o assunto estaria encerrado. Lada, eu vou... Há quanto tempo você diria que eu estou aqui? Ela perguntou com uma expressão pensativa. Radu fez um gesto para que os janízaros a capturassem. Com cuidado. Nós não vamos machucá-la, Kirill falou com um aceno respeitoso. Lada corrigiu a postura, afastando as pernas e dobrando os joelhos. Não é disso que ele está com medo. Uma explosão ensurdecedora reverberou pelo acampamento, interrompendo as palavras de Radu. A barraca inteira tremeu e vários pedaços se soltaram das estacas e caíram para dentro. Radu se abaixou, cobrindo a cabeça no momento em que o lustro se arrebentou no chão. Quando ele voltou a se endireitar, os dois janízaros mais próximos de Lada já estavam mortos. Protejam o sultão! Ele gritou, empurrando Kirill em direção a Mermed, em vez de onde estava Lada. Todos vocês, cerquem o sultão! Radu sacou a espada. Lada hesitou, com 2 adagas ensanguentadas nas mãos e 3 corpos a seus pés no chão. Os demais janízaros retiraram Mermed da barraca. Você vai mesmo me enfrentar? Ela perguntou, apontando uma lâmina tingida de vermelho para a espada dele. Em seguida, avançou em sua direção. Radu se virou para o lado, estendendo a espada para barrar as adagas, não para atacá-la. Ela parou bem perto dele, encarando-o com um olhar que o fez sentir-se como uma criança de novo, chorando na cama à noite sem nunca conseguir estar à altura dos desafios. Eu achei mesmo que não, Lada falou, em seguida saiu correndo da tenda para a noite. Radu caiu de joelhos com a cabeça entre as mãos. Ele tinha uma espada contra adagas, poderia ter levado a melhor. De novo, tiveram uma chance de encerrar o assunto. E de novo não fez a escolha que Lada ou Mermed fariam em seu lugar. Quantas vidas pagariam o preço dessa vez? Ficando de pé com dificuldade, ele saiu para perseguir Lada noite adentro. 27. Um dia de viagem a sul de Tirgovist. Lada sabia que seria impossível encontrar Mermed em meio à escuridão e ao caos. Porém, o caos era significativamente menor do que ela esperava. Quase todos os homens de Mermed estavam nas barracas em vez de sair para encarar a luta. Isso dificultava as coisas, mas ela sabia que não podia contar com falta de disciplina no caso dos homens de Mermed. Ele sempre controlava tudo. Por que com os seus homens seria diferente? Os estoques de pólvora já tinham sido atacados. A explosão veio em boa hora, inclusive permitindo sua fuga. Ela sabia que encontraria um grande grupo de homens em seu avanço sobre os animais e as carroças. Havia 5.000 por lá ou a caminho. Todas as almas que conseguiu juntar para descer os morros e atacar na escuridão. Dava para ouvir seus gritos e suas músicas ecoando, pois estavam usando as táticas dos janízaros contra eles mesmos. Assim que houvesse caos suficiente no acampamento, Lada faria o sinal para que o resto das tropas posicionadas lá em cima descesse. Mais 5.000. Eram apenas 10.000 contra 50.000, mas daria certo. Se tudo ocorresse de acordo com o planejado, a Valáquia poderia derrotar o exército mais poderoso do mundo. Ela poderia vencer Mermed. Mas as coisas já estavam fora do previsto, claro. O maior baque no meio da confusão e do desespero deveria ser o assassinato do sultão e líder dos otomanos. Ela não havia conseguido fazer isso. Lada rangeu os dentes, frustrada. Radu a havia derrotado. Pensando bem,
O sultão está morto! Lada pegou uma tocha e pôs fogo na barraca mais próxima. O sultão foi assassinado! Ela continuou correndo pelo acampamento, anunciando a morte do sultão e cuidando para que o maior contingente de homens possível ficasse dentro das barracas. Havia mais coisas acontecendo em torno dela, mais e mais homens adentrando aquele caos. Ei! Um deles gritou, segurando o braço dela. Ela o esfaqueou pela lateral e seguiu rumo ao local onde estava a montaria. Perto da extremidade sul do acampamento, a luta acontecia para valer. Ela esperava atrair o grosso das tropas de Mermed para lá com seus 5.000 iniciais. Engajá-los na luta e então pegá-los desprevenidos com a sua reserva. Do local onde estava, parecia que os otomanos já haviam mandado milhares para a batalha, mas ainda não bastava. As setas de balestra disparadas por seus homens nos morros zuniam pelo ar, fazendo tombar os otomanos ao redor. Ela se arriscava a ser atingida caso não se apressasse. As mulheres gritavam enquanto corriam pelo lado onde ficava a maior parte das barracas. Ao vê-las, Lada sentiu vontade de rir. Não eram mulheres que frequentavam o acampamento otomano, e sim valáquias armadas até os dentes, fingindo estar em fuga enquanto derrubavam tanto os janízeros quanto pudessem. Quando chegassem à extremidade do acampamento, fariam a volta para se juntar às forças que desceriam dos morros. A confusão estava por toda parte. Caos, sangue e fogo. Pela primeira vez, Lada teve vontade de se juntar às mulheres. Estavam fazendo exatamente o que ela queria, mas a sua presença era necessária em outro lugar. Ela não estava lá como soldado, e sim como príncipe. Contornando as barracas, ela correu de volta para os morros, onde ficava seu ponto de encontro com Bogdan e os demais líderes. Eles estavam à espera, observando com ansiedade o desenrolar do ataque. Lada não gritou enquanto subia. Todos que tiverem uniformes de janízeros vão para o acampamento e espalhem a notícia de que o sultão foi assassinado. Dezenas de homens dispararam naquela direção. Bogdan ergueu as sobrancelhas cheios de expectativa. Ela detestava admitir a derrota, mas sacudiu a cabeça negativamente. Eles estavam esperando por mim. Ele pareceu preocupado, mas assentiu e mudou de assunto. Estamos prontos, então? Lada mordeu o lábio. Ela queria tempo para que as tropas de Mermed se desorganizassem, mas também sabia que uma espera maior poderia ocasionar o contrário. Os otomanos poderiam se agrupar e formar fileiras. A luta vinha se intensificando no setor de suprimentos do acampamento. Era uma batalha franca que seus homens não conseguiriam manter por muito tempo. Vá em frente, ela falou. Bogdan deu o sinal para os trombeteiros. As notas foram ouvidas com clareza, mesmo com todo o tumulto no acampamento. Lada observou os morros, aguardando. Havia homens ao seu lado prontos para atender ao seu comando. De onde estava, ela poderia comandar tudo. De onde estava, poderia ver o exército de Mermed sucumbir. Mas havia alguma coisa errada. De novo, ela falou. Mais uma vez, o sinal foi dado. O coração de Lada se apertou. O acampamento estava queimando, mas não com a intensidade e velocidade que deveria. Seus homens lutavam nas carroças, mas não havia muitos otomanos por lá. Onde estavam os boiardos com o restante de seus homens? E os húngaros enviados por Matias? Ao ouvir o último apelo das trombetas, Lada se lembrou da reação de Radu quando disse que ele não fazia ideia do que viria pela frente. Ele sabia. Sempre soube desde o início. Seus olhos, desesperados, vasculharam os morros em busca de alguma pista, de algum sinal de que estava errada, de que eles estavam a caminho, de que tudo poderia acabar naquela noite. Caso confiassem nela, caso seguissem seu plano. A falta de confiança daqueles homens os levara a aceitar qualquer falso benefício oferecido por Radu em vez de seguir o caminho da honra, o caminho do sangue e da vitória, o caminho da luta e do triunfo pela Valáquia. Ninguém nunca escolhia a Valáquia. Lada caiu de joelhos, levantando a cabeça para as estrelas cobertas pela fumaça e gritou de raiva e desespero. Em seguida, ficou de pé e sacou a espada. Se ninguém iria ajudá-la, ela faria tudo sozinha. Em seu segundo passo, alguém a agarrou pela cintura. Me solta! Ela berrou. Dê o sinal de retirada, Bogdan falou sem alterar o tom de voz. Lada se debatia, rosnando como um animal feroz. Bogdan aguentou firme, falando com um tom suave e calmo. Eles estão formando fileiras. A ajuda não veio, mas já contei quase 15.000 mortes do lado deles e outros milhares de animais, além dos estoques de pólvora destruídos. Agora está na hora de recuar. Ele fez uma pausa antes de voltar a falar. Se conseguirmos escapar, nós vencemos. Nós não vencemos! Lada esperneou outra vez, mas em seguida relaxou o corpo, presa apenas pelos braços de Bogdan. Dava para ter destruído tudo. Nós deveríamos ter feito isso. Deem o sinal de retirada, Bogdan gritou por cima do ombro.
Ele colocou Lada sobre a montaria e subiu atrás dela, apertando sua perna num gesto desajeitado de consolo. As suas boas-vindas aguardam por eles na capital. Vamos recuar e lutar de novo. Lada viu seu futuro inteiro se mostrar diante de seus olhos ao ouvir aquelas palavras. Ela jamais conseguiria deixar de lutar. Mesmo as suas vitórias lhe seriam roubadas pela falta de confiança dos homens. Eles sempre escolhiam um ao outro em vez dela, optariam por tratados e tradições em vez de uma chance genuína de mudança. Tudo seria sempre uma luta. Hunhad bem que avisara. Seus sonhos e seu triunfo definitivo reluziam como faíscas, mas logo se apagavam em cinzas. 28. Arredores de Tirgoviste. Hamza Pachá deu um murro na mesa. Se as forças posicionadas nos morros tivessem se comportado de acordo com os planos dela, nós poderíamos ter sido derrotados. Tinha mulheres lutando. Mulheres! Perdi alguns ciparres porque estavam atordoados demais para sacar a espada. Radu sentia vontade de pôr fogo naquela mesa e arremessá-la no que restara das carroças de suprimentos. Ele abominava o móvel, o mapa sobre a superfície e cada vez mais as pessoas que se reuniam ao seu redor. O sorriso de Olibê era afiado como a ponta de uma lâmina. Um fracasso da parte deles, então. Meus janízaros logo superaram o susto inicial. Não finja que foram seus homens que viraram o jogo. Só saímos em vantagem porque Radu cuidou dos aliados dela, disse Ishaq Pachá, seu preferido entre os três. Hamza Pachá bufou de desprezo, como se os esforços de Radu para convencer os boiardos Bassarabe a recuar tivesse sido mais um acaso do que um triunfo capaz de mudar o rumo de uma batalha. Ele não tem como usar o mesmo truque em Tirgoviste. Não podemos contar com mais nenhuma traição contra ela. As pessoas comuns a idolatram. Radu olhou para a abertura da barraca. Mehmed não estava lá. Ele não o via desde o ataque na noite anterior. Ninguém o tinha visto, fora a guarda pessoal do sultão. Queriam informar a Radu que Mehmed estava ileso e que, ao que parecia, conseguira até dormir. Radu esfregou a testa, que doía por causa da exaustão e da inalação contínua de fumaça. Temos a vantagem de fazer um cerco. A vantagem é sempre de quem se defende. Em Kruj. Eu estava em Kruj, Radu falou, interrompendo Hamza Pachá. Estava cansado de ser desmerecido pelo velho, do lado de fora das muralhas, e estava em Constantinopla do lado de dentro. Os cercos não são novidade para mim. Dessa vez, ele não abriu um sorriso para amenizar suas palavras. Só sabia o que muitos daqueles homens pensavam a seu respeito, que só estava liderando aquele pelotão montado por causa do seu rosto bonito e do favorecimento de Mehmed. Mas todos só estavam ali porque eram nomeados pelo sultão, e Radu se deu conta de que, apesar de ter apenas 19 anos de idade, tinha tanta experiência quanto qualquer outro homem de ação. Era uma coisa que tornava seus sonhos sombrios e sufocantes, e que pesava sua mente no sono ou na vigília. Sim, ele tinha toda a experiência de que um homem poderia precisar. Radu respirou fundo e voltou a falar num tom comedido. Tirgoviste não tem nenhuma das vantagens naturais de Kruj, e, com certeza, não é bem defendida como Constantinopla. Também é menor que as duas. As muralhas não são lá essas coisas. Eles vão conseguir ver nossa aproximação, mas isso não é segredo. E como ficou claramente demonstrado ontem à noite, Lada não tem a lealdade dos nobres ou o apoio da Europa com que contavam Skanderbeg ou Constantino. Ninguém vai vir em auxílio dela. Metade de suas forças foram perdidas quando os Bassarabe a abandonaram. Matamos 3.000 de seus soldados e, pelo que sabemos, agora ela só tem mais 2.000 para comandar. Hamza Pachá fechou a cara. Nós perdemos 15.000 homens, e suprimentos e animais. Nós podemos absorver essa perda de 15.000 com mais facilidade do que ela assimila a perda de 1.500. Radu se sentia mal por tratar a vida de seres humanos como simples números. A guerra transformava todos em monstros. Quando tomarmos Tirgoviste, o que vai acontecer, não importa o que ela tenha feito, será o fim. Vamos ter a capital sob controle. Podemos colocar Aaron e Andrei no poder, e a Valáquia vai retornar ao status de estado vassalo. Ishaq Pachá tamborilava com os dedos na mesa. Mas os boiardos e seus homens não estão totalmente fora do cenário. Se foram seduzidos para um lado tão facilmente, podem muito bem ser atraídos de volta. Podem, inclusive, já estar atrás das muralhas em Tirgoviste, se ela... A força dela não são as muralhas. Nunca foi. Sem dúvida, ela tem seus planos, mas não tem como continuar lutando como vem fazendo até agora. É nesse momento que nosso treinamento e nossa capacidade fazem diferença. É quando ela vai perceber que não tem como manter a cidade a salvo do poder do exército otomano. Não importa quantos homens conseguir juntar.
A abertura da barraca se moveu. Radu ficou em choque ao ver Mara Brankovic entrar, acompanhada do farfalhar das camadas de suas saias. Pensei que encontraria um exército triunfante assumindo o controle do país. Ela comentou, franzindo os lábios em sinal de desaprovação. Se soubesse que teria que me juntar a um acampamento de guerra, adiaria minha viagem. Radu puxou uma cadeira para ela, que se sentou de maneira elegante, observando os planos espalhados sobre a mesa. As forças da Hungria estão aqui? Sim, mas não entraram em ação. Ainda. Radu precisava admitir que Ishak Pasha estava no centro. No fim, os boiardos Bassarabe que os lideravam não estavam de fato no comando, e sim o rei da Hungria. Caso ele mandasse uma ordem, com certeza seria obedecida. Mandem um presente para Corvino, Mara falou, abrindo um leque com um movimento de pulso. Quê? Radu questionou. Matias Corvino. Mandem alguma coisa para ele. Luxuosa, bonita. Ah, já sei. Mandem para ele uma almofada de veludo cravejada de joias para sua coroa. Ele vai entender o recado. Ishak Pasha fechou a cara, remexendo-se nervosamente. Os vários antigos ferimentos tornavam aquele tipo de viagem dolorosa e difícil para o homem, mas por ter uma tremenda lealdade ao Império, simplesmente se recusava a deixar Mehmed sair em campanha sem ele. Por que perder tempo de planejamento de guerra mandando um presente chique para um rei inimigo? Mara se inclinou em direção a Radu numa postura conspiratória. Acabei de ouvir um boato maravilhoso. O rei Matias recebeu uma grande quantia em ouro do Papa para ajudar a sua irmã a sair em uma cruzada. E, numa coincidência surpreendente, de alguma forma, conseguiu fundos para comprar sua coroa de volta da Polônia. Mara voltou a ficar séria. Usando esse ouro para fins pessoais, ele está roubando seu povo. Isso não vai ser bem visto por seus aliados europeus. Precisamos nos certificar de que a lealdade dela permaneça firmemente dividida. Radu brincava com um anel pesado no dedo. E não faria mal incluir um bilhete informando sobre nossa intenção de manter uma relação duradoura e pacífica com o legítimo rei da Hungria, cuja coroa reconhecemos e celebramos, e cujas fronteiras são respeitadas. Com um pequeno lembrete de que ele deve manter distância das fronteiras envolvidas em conflitos que não lhe dizem respeito. Mara sorriu. Eu adoro planejar esses jogos com você, Radu. Com um presente e uma carta, podemos tirar Matias Corvino da disputa. Hamza Pasha se levantou, apontando o dedo em riste para ela. Isso não é um joguinho, para ser encarado como intrigas de cortesãos. Mara cobriu discretamente o rosto com o leque. Ao que me parece, o jogo que você vem conduzindo não está levando a um resultado muito favorável até aqui. Hamza Pasha saiu da barraca pisando duro, seguido por Ishak Pasha, apenas um pouco menos irritado. Não se preocupe com Hamza Pasha, disse Mara. Ele ainda está ressentido por eu ter recusado sua proposta de casamento. Ele queria se casar com você? Radu perguntou surpreso. Os outros homens ao redor da mesa estavam se preparando para começar a tarefa gigantesca de recuperar o que podia ser salvo e levantar acampamento para avançar até Tirgoviste. Lada tinha feito um tremendo estrago. Eles estavam debilitados para seguir em frente, mas chegariam lá. Ah, sim! Nosso caro Hamza estava loucamente apaixonado por mim. Mara se interrompeu. Me desculpe, eu quis dizer que ele estava loucamente apaixonado por minha posição na corte do sultão. Ela abriu um sorriso malicioso, levando a mão ao cabelo empoado como se houvesse alguma mecha fora do lugar. É minha característica mais atraente. Radu estendeu a mão para ajudá-la a se levantar. Com certeza, sua característica mais atraente é sua mente brilhante. Se eu encontrar um homem que queira se casar comigo por isso, posso até quebrar meu voto de nunca mais entrar num matrimônio. Sério? Ela deu risada. Não, mas por falar em esposas, ouvi dizer que uma muito bonita partiu só 2 dias depois de mim. Melhor mandar avisá-la para que faça uma parada. Aqui não é lugar para mulheres. Radu levou a mão à testa preocupado. Em meio à loucura que a campanha vinha sendo até ali, ele nem pensara em alertar Nazira para que postergassem a viagem. Eles imaginavam que já estariam instalados em Tirgoviste àquela altura. Radu pegou uma folha de pergaminho e abriu um espaço na mesa para escrever a carta antes que alguém mais exigisse sua atenção. Obrigado, vou fazer isso, mas aqui não é mesmo lugar para mulheres. Não precisa se preocupar comigo. Vou me oferecer para entregar o presente de Matias Corvino pessoalmente. Esse país é um horror, Radu. Não entendo como uma pessoa como você pode ter vindo daqui. Radu terminou seu bilhete escrito às pressas. Lada também é daqui. Isso faz bem mais sentido. Enquanto oferecia o braço para acompanhar Mara para fora da barraca,
Os pensamentos de Radu retornaram de forma dolorida à maneira como se referiu aos seus irmãos de fé que perderam a vida. Ele os tratou como simples números. Depois de tudo o que testemunhara, de todas as vidas que vira deixar o mundo, não era aceitável que pensasse assim, porque caso seguisse nesse caminho, onde iria parar? Deus do céu! Kiril levantou o braço para cobrir a boca e o nariz. Que cheiro é esse? Radu estava sentindo também, mas não sabia o que era. Estava com seus homens avançando na frente do restante do exército. Seu pelotão era numeroso bastante para encarar qualquer ataque direto, imóvel e veloz o suficiente para recuar e dar o alerta caso surgisse algo inesperado. E enfrentando Lada, eles sempre podiam contar com o inesperado. À distância, Radu já conseguia ver o borrão escuro da capital e a estrada ladeada de árvores que levava até lá. A não ser pela vegetação minguada na beira do caminho, a maior parte da floresta ao redor tinha sido desmatada. Era uma manobra inteligente, porque Lada, assim, teria uma visão desobstruída do território ao redor da cidade, mas também significava que ela não teria onde se esconder. Com cuidado, Radu falou, fazendo um gesto para que continuassem indo em frente. Ainda não tinham visto uma viva alma, apesar de o céu estar pontuado de pássaros pretos que se espalhavam pelo azul como manchas de tinta. A última vez em que Radu avistara tantas árvores carniceiras foi em Constantinopla. Sua respiração ficou acelerada e os gritos dos animais traziam à tona suas piores lembranças. Eles chegaram mais perto e todos foram aos poucos diminuindo o passo. A sensação de que havia alguma coisa errada foi ficando mais forte, assim como o cheiro. Atrás de si, Radu ouviu alguns homens tendo ânsias de vômito. Kiril estava inclinado para o lado, passando mal. Enfim, Radu chegou perto bastante para ver o que eram aquelas árvores mirradas na beira da estrada. Um cenário de pesadelo. Não eram árvores. Espaçados com simetria e plantados com o mesmo cuidado de um jardineiro em um pomar, havia cadáveres empalados em estacas. Alguns eram mais recentes e outros estavam tão decompostos que já deviam estar mortos há semanas, e todos eram otomanos. Vá comunicar ao sultão, ordenou Radu. Ele queria dar meia volta, mas não podia. Continuou cavalgando em direção ao inferno, com o rosto dos condenados marcando seu progresso com olhos vazios e apodrecidos. Estavam posicionados de forma tão simétrica que era fácil fazer uma contagem. Dezenas, centenas, 1000. Depois de passar por 5.000 corpos, ele chegou às casas vizinhas às muralhas. Todas as construções estavam abandonadas, todas as portas abertas. Radu sabia que deveria mandar seus homens procurar por soldados escondidos lá dentro, prontos para uma emboscada, mas não conseguia fazer nada além de seguir em frente. A aparência inacreditável de tudo dava ao cenário um aspecto onírico e enevoado. Ele não conseguia sentir seus membros, apenas ver, apenas sentir o cheiro. Depois de passar por 10.000 cadáveres, estava finalmente perto bastante para enxergar os portões de acesso à cidade. Estavam abertos. Naquele ponto, as estacas estavam tão próximas que não era possível ver nada entre os corpos. Era como ter uma parede sólida de carne podre de cada lado, com apenas o céu visível à medida que entrava na cidade. Nenhum som era ouvido além dos gritos ásperos das aves e os mais silenciosos, porém mais penetrantes, ruídos dos bicos rasgando a carne e separando-as dos ossos. Radu estava ciente de que os passos do seu cavalo produziam ruído, mas não conseguia escutá-los. Não sabia quantos dos seus homens ainda o acompanhavam. Não conseguia parar nem olhar para os lados. Estava sendo empurrado adiante como se, ao atravessar aquele túnel de horrores, pudesse acordar do outro lado em um mundo que fizesse sentido. Um mundo em que o portão estivesse trancado, as muralhas estivessem protegidas por soldados e houvesse algo correto, compreensível e humano a enfrentar. Ele chegou ao castelo depois de 20.000 estacas, pelo que pôde contar. Não tinha sido naquela manhã que Radu decidira nunca mais encarar seres humanos apenas em termos de números? E então, diante dos portões e das entradas abertas do castelo, em uma estaca mais alta que todas as outras, havia um último cadáver. Radu conhecia aquele manto, aquelas roupas. Ainda estava sentado no cavalo quando Mermédio o alcançou. Era possível ouvir novos ruídos por perto àquela altura. Pessoas vomitando, xingando e alguns soluços baixos. Claro que haveria mais homens por lá. Mermédio não andava sozinho. Mas Radu não sabia quanto tempo fazia que ele tinha chegado. Esse é... Mermédio não terminou a frase. Kumal, murmurou Radu, o homem que oferecera o Islã como bálsamo e proteção para sua jovem alma apavorada. O homem que se tornou seu irmão em espírito e depois na letra da lei. O homem que fora até lá em seu nome. Kiril começou a falar. Radu não sabia que ele estava lá.
Não conseguia desviar os olhos do local onde costumavam ficar os olhos gentis de Kumal. Teriam apodrecido ou sido devorados pelas aves. Parecia importante saber, porém, não havia como. Tudo limpo, não tem ninguém aqui. Como nós podemos enfrentar isso? Mermed questionou. Como tomar um país se ela simplesmente abre mão da capital? Como derrotar alguém disposto a fazer isso? A voz dele falhou quando fez um movimento ao redor com o braço. Só para mandar um recado? Como uma mulher pôde fazer isso? A voz de Ali Bey era uma mistura de surpresa e desgosto. Ela não é uma mulher. Um soldado perto de Radu comentou, cuspindo no chão. Em uma situação normal, um soldado não ousaria se manifestar na presença do sultão, mas não havia nada de normal ali. É um demônio. Não. Radu fechou os olhos diante da floresta de cadáveres plantada pelo ímpeto incontrolável de sua irmã. Ela é um dragão. 29. Arredores de Tirgovist. Bogdan precisou fazer um esforço sobre-humano para dissuadir Lada de vestir o uniforme de Janízero e entrar na cidade junto com os homens de Mermed. Ela queria estar lá, queria ver, deliciar-se com o choque deles ao encontrar uma capital desprotegida, com a expressão na cara deles quando percebessem que não poderiam enfrentá-la, com o desespero deles ao descobrir até onde ela estava disposta a chegar para proteger o que era seu. Eles podiam ficar com a cidade de bom grado, afinal, Tirgovist não era Valáquia. Lada era Valáquia. No entanto, ela estava no alto dos morros, observando a distância, imaginando, apreciando e vendo tudo com surpresa e deleite quando o exército de Mehmet deteve a marcha, deu meia volta e tomou o caminho do Danúbio. Enfim, Mehmet se dava conta da verdade. Ela nunca seria dele. Seu país nunca seria dele. Ela vencera, e só foram necessários 20.000 otomanos empalados em estacas. E Mermed ainda achava que ela não era capaz de entender o poder que tinham as imagens poéticas. 30. Arredores de Tirgovist. Foram usadas 20.000 estacas para fazer uma única afirmação. Lada jamais desistiria. Radu não sabia o que havia deixado Mermed mais abalado. Ver tantos de seus homens empalados, um desafio terrível aos ritos de sepultamento muçulmanos, ou o entendimento de que Lada tinha mesmo a intenção de matá-lo na noite do ataque. A retirada da cidade era necessária tanto por questões morais como sanitárias. O clima no acampamento era, na melhor das hipóteses, de desconforto. Radu ouviu uma porção de resmungos sobre voltar para casa. Eles precisavam decidir o que fazer antes que a opinião geral se inclinasse demais para uma direção ou para outra, e os homens se tornassem ingovernáveis. Mermed fora realocado para uma barraca bem menos ostentativa e bem mais anônima. Era lá que ele estava havia 4 horas. Radu esperava em silêncio ao lado de Mermed, sentado com as costas eretas e os olhos voltados para o tapete, repuxando sem piedade os fios de ouro da túnica. Como eu posso enfrentar isso? Mermed perguntou por fim. Era a primeira vez desde a primeira visita de Lada que os dois ficavam a sós. Mermed parecia um homem mudado. Radu também sentia-se diferente, muito mais velho novamente. Quantos períodos de uma vida era possível envelhecer em alguns poucos anos? Como eu posso enfrentar isso? Mermed repetiu, mas Radu não achava que fosse uma pergunta. Desconfiava que, até receber o duplo golpe das verdadeiras intenções de Lada e de sua horrenda demonstração de crueldade, Mermed não vinha levando nada daquilo a sério. Para ele, era mais como uma espécie de jogo e menos como uma guerra. Ele enfrentara Constantinopla com uma determinação religiosa. Aquela campanha era mera questão de trazer Lada de volta. E então, Lada fez de tudo para garantir que jamais seria perdoada por eles. Todas as esperanças de Mermed de uma reunião dos três estavam mortas, como as sentinelas empaladas de Tirgovist. O acampamento foi montado a uma distância suficiente da cidade para que o cheiro deixasse de fazer os homens passarem mal. Radu estava usando seus 4.000 combatentes treinados e disciplinados para cavar covas, em vez de cavalgar para a batalha. Mas seus homens não estavam sozinhos nessa tarefa. Ali Bey, Ishaq Pachá e Hamza Pachá haviam cedido todos os braços que podiam para garantir aos otomanos um sepultamento digno. As trocas de turnos se davam com um ar de tristeza solene. Alguns cavavam, alguns guardavam o território, outros rezavam. Nós temos Tirgovist, mas isso não importa. A voz de Mermed parecia tão atormentada quanto seus olhos. Não sei como lutar numa guerra em que as táticas são inúteis. Os números não me dão nenhuma vantagem. Os portões são deixados abertos e as cidades são guardadas apenas pela morte incriminadora do meu povo. Me diga como posso enfrentar isso. Ele ergueu a cabeça com um olhar de súplica. Não dá para enfrentar isso.
Radu se colocou de joelhos na frente de Mehmed, que se inclinou para a frente, apoiando a cabeça em sua perna, e o abraçou. Radu pôs a mão no turbante de Mehmed. Seu desejo feroz de longa data não existia mais. Toda a paixão foi consumida pelo cansaço e pela dureza do tempo e das decepções. Mas a afeição e o respeito profundo que sentia pelo amigo, pelo sultão, não deixariam que ele desistisse sem lutar. Se nós ficarmos, vamos ter que ir atrás dela nas montanhas, Radu falou. Vai levar meses, talvez até anos. Ela vai desgastar seus homens com a espera, o cansaço, a doença e a frustração. Não temos como lutar nos termos dela e sair vencedores. O que eu faço então? Na mente de Radu surgiu o rosto sem olhos de Kumal. Ele fechou os seus. Aquela imagem não ajudou nem um pouco. Lada não podia sair vencedora. Radu não permitiria. Volte para Constantinopla. Queime as cidades por onde passar. Pegue os rebanhos que encontrar e, sempre que puder, exagere nos números. Diga para Mara espalhar para todos os seus contatos que foi uma grande vitória, que a Valáquia foi recolocada facilmente no papel de Estado vassalo e que Aram foi instalado no trono. Mas Lada venceu. E quem vai contar essa história? Os camponeses? Aquelas hordas de pessoas sem terra e sem nome? Como elas vão viajar até o Papa, os italianos e o resto da Europa para narrar a vitória dela? Os boatos vão se espalhar, claro, mas todas as evidências vão servir em nosso benefício. Nosso homem no trono da capital. Nossa volta triunfante para casa. Se formos embora, vamos deixar Lada livre para fazer tudo de novo. Não. Radu soltou o ar com força e ajeitou as extremidades do turbante de Mehmed. Eu disse que não temos como lutar nos termos dela, mas vamos lutar nos meus. Com a sua permissão, vou manter meus homens e ficar aqui para fazer o trabalho. Posso tomar o país da minha irmã usando a única coisa em que ela nunca foi capaz de me vencer. O arco e flecha? Mehmed perguntou, e seu humor negro foi reconhecido por ambos em sorrisos ácidos que desapareceram logo em seguida. O carisma. Vou derrotá-la usando a manipulação política, dizendo a coisa certa na hora certa para as pessoas certas. Ela vai partir para a luta com você. Pode até tentar, mas não vai conseguir. Ela tentou demolir as estruturas de uma casa em que ainda morava. Tentou me impor como príncipe, desmantelando o sistema que dá poder ao príncipe. Vou encontrar cada inimigo, cada boiardo que perdeu um filho ou um primo ou um irmão, cada nobre que tiver razão para temer pela continuidade de sua existência no mundo. Vou usar a Transilvânia, a Hungria e a Moldávia. Vou arrancar cada apoio que ela ainda tiver até deixá-la apenas sobre as ruínas da nova Valáquia que tentou construir. E depois, Mehmed sentou-se e encarou Radu. Ela nunca vai parar. Ela não sabe a hora de desistir. E toda e qualquer esperança tola de que pudesse voltar para nós agora se acabou de vez. Mehmed se mostrara firmemente contrário à morte de Lada. Radu viu que essa posição havia mudado. Eles ainda tinham muito em comum, a sua irmã e o sultão, e agora se odiavam com a mesma determinação com que se amavam. E por causa disso, uma pilha de corpos continuava a crescer. Radu sabia que já tinha sido colocado naquela situação antes, e que fora fraco demais para tomar a decisão certa, e que isso não poderia acontecer de novo com tantas vidas em jogo. Foi egoísmo de sua parte evitar o que precisava ser feito, o que Lada faria em seu lugar. Radu poderia ter forças para executar aquela tarefa terrível. Era algo que acabaria com ele, mas ele não podia mais permitir que milhares pagassem o preço para que a sua consciência continuasse limpa. Nesse caso, eu faço o que for preciso. Ponho um fim em tudo. 31. Fortaleza de Poenari. Lada se inclinou sobre o muro de pedra no local onde a construção passava pela beirada de um precipício. O rio Arge serpenteava silenciosamente lá embaixo. Sua fortaleza, enfim, estava completa. Seria seu refúgio, seu santuário, seu foco de resistência. Respirando fundo o ar frio e ainda úmido de sereno, Lada sentia-se fortificada com a mesma resistência intransponível de sua fortaleza. Havia trabalho a fazer. Seus homens e suas mulheres estavam espalhados pelas montanhas em grupos de 200. Era mais fácil assim, tanto em termos de logística de acampamento como de estratégia, para permanecer fora das vistas dos inimigos. Mesmo que um acampamento fosse descoberto, suas reservas não seriam liquidadas. Ela e seus seguidores poderiam se manter escondidos ali por meses. Não que isso fizesse parte de seus planos. Ela se virou para Bogdan e Grigori, que fora promovido depois de ser bem-sucedido na defesa de Bucareste, apesar de ser irritante. Todo mundo que não fosse uma pessoa de quem Lada gostava a irritava. Mande avisar o Papa sobre nossa vitória, ela falou,
e garanta de que ele fique sabendo do que fizemos. 15.000 soldados deles mortos e um exército inteiro dando meia volta e fugindo. Talvez com esse tipo de resultado ele ofereça mais do que elogios para nós. Elogios não enchem barriga nem matam inimigos. Quero dinheiro e soldados. Grigori remexeu os pés, claramente sem graça. Eu não sei ler nem escrever. Onde está Doru? Ela perguntou com um suspiro. Ele sabe escrever. As feições grossas de Bogdan se contorceram numa careta constrangida. Ele morreu durante o ataque noturno. Lada não sabia. Ela fez um gesto com a mão, aborrecida consigo mesma por não saber, e com Doru por ter morrido. Então escreva você, ou encontre alguém que saiba fazer isso. O Papa precisa nos ajudar. Preciso do apoio de alguém poderoso de verdade quando voltarmos para Tigorviste, e temos que planejar a retomada da cidade. Ela sabia que os corpos haviam sido removidos e que um pequeno contingente tinha sido deixado por lá, mas de jeito nenhum deixaria alguns milhares de otomanos ficarem em seu caminho, não àquela altura dos acontecimentos. Os dedos de Lada batucaram a bainha de sua espada. E quero todos os homens dos boiardos Bassarabe. Foram os Bassarabe, liderados por um homem chamado Galesh, um sujeito fraco e indigno de confiança, que ordenara que suas tropas não se envolvessem no ataque noturno, o que lhe custou a vitória. Eles estavam escondidos em algum lugar da montanha, usando a mesma estratégia de Lada. Ela até pensou em matá-los, mas seria um desperdício de recursos. Era possível apenas decepar a cabeça e aproveitar o corpo. Quero todos os homens dos Bassarabe, junto com a cabeça de Galesh. Essa é a nossa maior prioridade. Limpe sua própria casa antes de sair para ajudar os vizinhos. Oana disse com um sorriso simpático, passando por Lada com uma tigela fumegante de caldo e um prato de carne seca. Ou, no nosso caso, limpar a própria casa antes de atacar os vizinhos por terem tentado roubar nossas coisas. Também precisamos retomar Chilha para o meu primo e a Moldávia, para aprenderem que nossas fronteiras são invioláveis. Você quer matá-lo? Bogdan perguntou. Lada franziu a testa. Não estava certa disso. Não poderia culpar o rei Estevão pela forma como ele agira. Ela também se aproveitaria da ocasião caso a situação fosse inversa. Havia várias cidades que se alternaram entre o controle da Moldávia e da Valáquia ao longo das décadas, as quais ela ficaria feliz de retomar. E apesar da traição, ainda gostava do seu primo. Ele lembrava Nikolai. Ela deixou a tigela de lado sem apetite. Podemos decidir isso quando chegar a hora. Enfim, falando de mais perto de casa, nós temos algum aliado na Transilvânia? Grigori ficou inquieto, obviamente incomodado por ter que transmitir mais notícias. Você não é muito querida por lá. Ainda? Mesmo depois de botarmos os turcos para correr com o rabo entre as pernas? Podemos mandar alguns homens até lá para descobrir. Lada assentiu, mas depois ficou hesitante. Talvez seja melhor não mandar o que temos de melhor. Escolha alguém descartável para ir com você. Ela mesma não tinha um histórico muito amigável de tratamento de enviados internacionais. Não queria se arriscar a perder alguém que fosse difícil de substituir. Os olhos de Grigori se arregalaram de terror. Ela não entendeu ao certo por quê. Ah, Lada comentou, lembrando-se de suas palavras e em seguida pegando a tigela e empurrando para ele. Não que você seja descartável. Com certeza vai dar tudo certo. Como alguma coisa. Ela começou a caminhar de um lado para o outro junto ao muro na beira do precipício. Alguma chance de Skandenberg se juntar a nós? Bogdan encolheu os ombros. Eu não tenho contatos na Albânia. Lada fez um gesto impaciente com a mão. Claro que não tinha. Ela queria que Stefan estivesse lá. Onde ele estaria? Nikolai teria. Ela parou de andar de um lado para o outro e esfregou a nuca. Precisava ter sua própria Mara Brankovic. Estava sentindo falta até de Daciana, que se tivesse recebido uma boa educação, seria melhor que qualquer homem amando de Lada. O fato de tanto potencial ser ignorado em seu país, simplesmente por causa do sexo, a enchia de uma raiva pulsante. Ela tirou os cabelos de cima da nuca e prendeu-os numa tira de couro. Escolha alguém confiável e o mande falar com Skandenberg. É improvável que ele ajude, já que ainda está combatendo os otomanos em sua própria terra, mas precisamos apelar para todos os aliados possíveis. Por falar em aliados, e Matias Corvino? Oana se aproximou para arrumar melhor os cabelos de Lada, que a afastou com um tapa nas mãos. Por ordem dele, os homens que mandou só podiam atender ao comando de Galesh Bassarabe. Então, não sei de quem foi a covardia e a traição que custou nossa vitória total. Se dos boiardos Bassarabe por conta própria ou de Matias também. O que Matias tem a ganhar com a sua derrota?
Oana pegou a tigela intocada das mãos de Grigori e devolveu para Lada, que franziu o nariz e forçou algumas colheradas goela abaixo. Comer e dormir tinham virado obrigações. Ela gostaria de poder repassá-las para um idiota qualquer como Grigori para poder se dedicar ao trabalho durante todas as horas do dia. Ela temia que, se deixasse de se manter em movimento, se parasse de tramar e planejar, então... Lada não sabia, mas o medo era constante e incômodo, e o único modo de afastá-lo era nunca parar. O que Matias ganha? Não sei. Uma Valáquia livre só traria benefícios para ele, manteria suas fronteiras mais distantes dos avanços otomanos, mas não posso dizer que entendo esse homem, só se o pai dele estiver no poder. Lada se permitiu imaginar por um instante como seria se Hunhad estivesse à espreita naqueles morros, como seria gigantesca a vitória deles e a absoluta destruição do exército de Mermed. O mundo inteiro teria se lembrado daquela noite e do nome deles para sempre. Por outro lado, caso Hunhad estivesse lutando ao seu lado, sem dúvida, todo o crédito pela vitória iria para ele. Só o nome dele seria lembrado. Os guardas apareceram com um menino ofegante e coberto por uma fina camada de suor. Não era tarefa fácil subir a montanha para chegar à fortaleza. A maioria dos prisioneiros havia morrido carregando as pedras da construção lá para cima. O menino fez uma mesura e estendeu uma bolsa de couro. Trouxe cartas, príncipe. Lada tomou-as nas mãos. Uma delas, de Mara Brankovic. Ela jogou de lado com uma pontada renovada de inveja por não ter sua própria Mara. Radu. Radu poderia ser sua Mara. Lada cerrou os punhos, amassando várias missivas de pessoas cujos nomes não reconhecia. No fundo da bolsa, porém, havia uma carta selada com um brasão que exibia um corvo. Matias. Ela abriu a carta com a adaga. Lada franziu a testa, já esperando por mais notícias, mas para variar, dessa vez ficou surpresa. Matias manda elogios pela nossa vitória. Diz que não sabia do ato de covardia dos Bassarabi e nos passa a última localização conhecida dos homens comandados por Galesh. Se ele simplesmente alegasse que não foi informado sobre a traição, Lada continuaria desconfiada. Mas se essa localização estivesse certa, Lada poderia matar os boiardos restantes e incorporar valáquios e húngaros às suas fileiras. Ele está surpreso com a desistência rápida de Mermed. Lada deu risada. Claramente, Matias não entende o valor que Mermed dá aos custos das coisas. Mas Matias está mais ousado. Quer ceder mais homens e dinheiro. Acha que podemos retomar o Danúbio e bloquear esse ponto de passagem dos otomanos para a Europa. Com o controle do rio, nós podemos abalar todo o sistema de vassalagem. Lada baixou a carta, com a cabeça contemplando 1000 possibilidades. Ela preferia Hunhad ao seu lado, mas talvez Matias pudesse se mostrar o mais útil entre os dois no fim das contas. Ele contribuía com mais contatos na Europa. Ela contribuía com a ferocidade e a capacidade de liderar exércitos contra Mermed. Juntos, eles tinham uma chance plausível de libertar não só a Valáquia, mas também os demais países europeus controlados pelo sultão. Que baque isso significaria para Mermed? Em seu tesouro, em sua fé, em seu orgulho. Lada conseguia até saborear a vitória. Ela queria a Valáquia livre, mas e se pudesse ter mais? Ela aceitaria de bom grado, com alegria até. Matias quer que eu viaje até sua corte para fazer o planejamento e depois eu voltaria com seus homens. Se ela saísse imediatamente, estaria lá em 2 dias. Isso lhe daria tempo suficiente para elaborar uma estratégia e localizar aliados. Sem dúvida, Matias, com seu aspecto nobre e sua lábia de ouro, poderia fazer um trabalho muito melhor nesse sentido. E ela estaria de volta à Valáquia antes que o restante dos homens de Mermed pudesse armar uma boa defesa para Tirgoviste sem ser desafiado no processo. O sultão foi embora, mas ela não era ingênua a ponto de achar que ele desistiria da campanha. Ela guardou a carta dentro da túnica. Vou partir imediatamente. Bogdan assentiu. Vou com você. Não, preciso que vá atrás de Galesh e dos Bassarabi. Essa informação pode ter uma defasagem de 1 semana. Você precisa saber onde eles estão agora. Mande notícia quando eles estiverem mortos e seus homens forem nossos. Não gosto da ideia de você ir sozinha. Não confio em Matias. Eu também não, mas no momento temos objetivos em comum. Não vou deixar passar a oportunidade. Grigori pode ir atrás de Galesh para... Lada segurou Bogdan pelos braços, interrompendo. Para isso, só confio em você. Era verdade. Muitos de seus homens tinham ficado pelo caminho, mas Bogdan ainda estava lá. Ela sabia que de todos os homens do mundo, ele seria o mais leal. Eu vou com ela, Oana anunciou com um tapinha reconfortante no braço de Bogdan. Isso fez com que ela se desse conta de que os dois mal se tocavam.
Oana tinha uma proximidade física muito maior com Lada, assim como Bogdan, aliás. Fosse porque Oana havia sido sua ama, fosse porque perdera Bogdan tão cedo para os Janízeros. Lada era o centro em torno do qual gravitava aquela relação entre mãe e filho. Ela afastou esse pensamento com um sorriso. Uma dama não deve ficar sozinha nunca, muito menos num castelo estrangeiro. Lada soltou um risinho de deboche. Se alguém ameaçar minha honra, você vai sair matando com suas agulhas de tricô? Oana sorriu, acentuando as rugas ao redor dos olhos afetuosos. Não duvide do que sou capaz. Eu jamais faria isso. Depois de se despedirem de Bogdan, Lada e Oana desceram a montanha acompanhadas de 30 homens. Os cavalos estavam à espera no vilarejo mais próximo, tão remoto que seus habitantes não precisaram nem se dar ao trabalho de evacuar as casas. Lada se acomodou na sela, ansiosa pela viagem. Pela primeira vez, ir à Hungria não lhe parecia um castigo, parecia uma vitória. 32. Tirgoviste. Radu não sabia dizer se o cheiro da morte ainda persistia em Tirgoviste ou se sua lembrança daquilo era tão forte que jamais conseguiria entrar na cidade de novo sem sentir a ânsia de vômito. O trabalho de cuidar dos corpos, tirá-los das estacas, enterrá-los com a cabeça voltada para Meca com o respeito que mereciam, estava concluído. Fora uma semana de tarefas cansativas e incessantes. Como não tinham lápides e nem como identificar a maior parte dos cadáveres de qualquer forma, Radu mandou sepultá-los nas partes da floresta que haviam sido desmatadas para fabricar as estacas. Eles plantaram sementes e mudas entre as covas. Algum dia, a mata cresceria de novo e esconderia dos céus a abominação produzida por sua irmã. Até lá, continuaria pensando sobre todos. Radu parou diante dos portões do castelo, olhando para onde Kumal tinha sido posicionado. Era uma coisa que ele jamais contaria a Nazira. Manteria aquela lembrança para si. Não havia motivo para descarregar aquele fardo sobre ela. Caso ainda fosse cristão, Radu dedicaria a construção de uma igreja ao cunhado. Como não era, toda vez que rezasse, dedicaria as orações à memória de Kumal. Não era suficiente, nada seria, mas era tudo o que tinha para oferecer. Senhor? Kirill chamou inclinando a cabeça e caminhando até ficar ao lado de Radu. Tinha sido promovido ao posto de segundo no comando. Terminamos o que faltava da limpeza. E agora? Precisamos encontrar minha irmã. Até sabermos onde ela está e o que anda tramando, não podemos fazer nada por aqui. Ninguém vai voltar à capital com a ameaça da ira de Lada pairando no ar. Mas não vejo como ela conseguiria retomar a cidade com os números de que se dispõe. Radu estava em alerta e à espera de ataques, mas nada aconteceu. Lada desaparecera, levando tudo e todos consigo. Só que isso não significa que ela não possa arrumar um jeito. O mais provável é que ela tente nos atrair para as montanhas, onde vai ter vantagem em combate. Eu, particularmente, não desejo me deparar com mais nenhuma surpresa de boas-vindas preparada por ela. Radu evitou a porta do castelo. Não estava com a mínima vontade de entrar. Em vez disso, subiu a escada da muralha que cercava a construção, de onde se inclinou para olhar a cidade. Estava quase vazia. Tinha sido fácil abrigar seus homens. A capital inteira estava à disposição. Podemos nos comportar menos como otomanos e mais como valáquios. Como os valáquios se comportam? Kirill era búlgaro de nascimento, mas não se lembrava de nada de sua terra natal. Estava com os otomanos desde os 5 anos. Muitas vezes, juntava-se a Radu para rezar e fazer as refeições. Os dois entendiam sem esforços os costumes do povo que os tomaram para si. Radu se apoiou sobre os cotovelos, olhando para o castelo. No centro do pátio, quando criança, ele vira Aaron e Andrei serem açoitados por um crime que não cometeram, pelo qual foram incriminados numa armação. Os valáquios agem movidos por desespero, são traiçoeiros, ferozes, ou pelo menos foi assim que a minha família sempre se comportou. Reúna um pequeno grupo de homens com experiência na fronteira, mas não na cidade. Mande o destacamento para as montanhas para fazer a função de batedores. Quanto menores os grupos, mais chances têm de descobrir alguma coisa sem ser notados. Precisamos saber onde está Lada e onde ela escondeu o grosso de suas forças. Quando tivermos essa informação, vamos poder seguir em frente. Enquanto isso, coroamos o novo príncipe da Valáquia, Aaron Daneste. Então vamos agir como se o país fosse nosso, com nossos inimigos ainda à solta e transformando tudo em caos? Lada vai ficar com Mermed. Ela afrontou Mermed. Radu se interrompeu e se corrigiu. Afrontou o sultão para vir encontrá-la aqui onde tinha vantagem. Vamos fazer o mesmo. Não imagino que ela venha correndo morro abaixo, mas também não vou ficar surpreso com isso. Ela fica bem irritada quando alguém toma alguma coisa que julga ser sua.
e mesmo que não sirva como isca, tem seu propósito. Às vezes, a melhor maneira de ganhar o poder é fingir que já está no comando. Vamos coroar um novo príncipe e dar início a um novo reinado. O país vai entrar na linha. Lada fez mudanças demais e muito depressa. Mudar é difícil. Exige uma tremenda quantidade de tempo e disposição para suportar incômodos. Seguir por um caminho conhecido é sempre mais fácil. Isso sem contar a destruição causada pelas táticas de Lada e o sofrimento que vai causar. A Valáquia vai nos escolher porque nós representamos o caminho da sobrevivência. Ele esperava que o povo aceitasse o retorno à ordem de sempre, caso isso significasse paz e estabilidade, mesmo que talvez merecessem mais, assim como ele havia retornado para Mermed todas as vezes. Mas, enfim, concluíra que a solidão do desconhecido era preferível à solidão da rotina. Ele não voltaria para Mermed, não como antes. Rezava para que a Valáquia não tivesse mudado a ponto de seus habitantes também perceberem que mereciam mais do que sempre tiveram. Radu faria seu melhor para ajudar o país enquanto estivesse lá, mas isso não poderia acontecer se uma estabilidade fosse conquistada, e por ora era algo que só poderia ser conseguido com a volta da antiga ordem. Kirill assentiu. Acho que é um plano, senhor, e apesar de não parecer a hora de dizer isso, fico feliz de servir sob suas ordens. Sem dúvida, já ouviu falar dos boatos sobre como conseguiu essa posição de comando, mas Mermed não consegue poder por capricho ou como favor. Você merece seu posto, e é uma honra para mim ser seu seguidor, assim como para todos os meus homens. Radu deu risada. Esse elogio parece uma rosa. Vem com uma boa dose de espinhos. Kirill ergueu as mãos e enrubesceu de vergonha. Radu pôs a mão no ombro do homem. Não, eu entendo, e agradeço. Isso significa muito para mim, mais do que você pode imaginar. Sempre vou tentar fazer o certo pelos meus irmãos. Radu dispensou Kirill com um último sorriso afetuoso. Era mesmo um bom plano. Ele daria uma demonstração de poder. Os boiardos correriam para o seu lado por ser a única opção segura disponível. E, se tivesse sorte, Lada ficaria tão irritada por ser substituída como príncipe que viria atrás deles ali, onde tinham mais vantagem. Era curioso que, depois de tantos anos fazendo tudo o que podia para evitar a ira da sua irmã, agora ele estivesse em posição de usar todo o histórico dos dois contra ela. Radu precisou viajar para fora da cidade a fim de responder a um chamado de Aron. Tinha suposto equivocadamente que os irmãos da Neste estavam de volta à casa da sua família. Estava ocupado demais para perceber que, na verdade, os dois não haviam se instalado em Tirgoviste. Aron e Andrei tinham alguns homens sob seu comando desde o cerco de Constantinopla. Seu acampamento estava em desordem, beirando a imundície. Radu atravessou o terreno a cavalo com um olhar de desaprovação. Ele não toleraria esse tipo de disciplina entre seus homens, assim como qualquer comandante do Império Otomano. Aron estava à sua espera, andando nervosamente de um lado para o outro dentro da barraca. Andrei estava sentado numa cadeira, recostado, com os braços cruzados na frente do peito. Aqui está você, Aron falou. Quanta demora para chegar? Radu abriu a boca para se desculpar, mas se interrompeu antes que alguma palavra lhe escapasse. Ele não devia nada àqueles dois. Não sabia que vocês não estavam instalados em Tirgoviste. Quando vão fazer isso? Nós não podemos ficar lá. Aron deteve o passo horrorizado. Não é saudável. Seria a nossa morte. Radu ergueu uma sobrancelha. Você acha que ser empalado é contagioso? André lançou para ele um olhar ácido e sinistro. Sua irmã ainda está solta. Era um argumento válido. É verdade, mas é importante para nós essa consolidação. Vocês estão vulneráveis aqui. Aron começou a se inquietar de novo. Estamos indo para a propriedade rural da nossa família. Precisamos de seus homens para ir à frente e garantir que o terreno é seguro. Eles nem ao menos convidaram Radu a se sentar. Ele levou as mãos às costas. Não acho que isso seja prudente. Aron parou, franzindo a testa. Por quê? Duvido que a propriedade rural dos Daneste seja fortificada. Se Lada descobrir que vocês estão lá, haverá um massacre. Nós podemos contar com seus homens também. Não. Radu falou de modo lento e comedido. Não conseguia entender como tão pouca coisa havia sido comunicada. Seria por negligência sua ou da parte deles? Meus homens estão se preparando para defender a capital. É fundamental mantermos nossa posição no trono para mostrar a toda a Europa quem é o verdadeiro príncipe. Aron parecia totalmente desconfiado. O verdadeiro príncipe? Você? Claro, esclareceu Radu. O príncipe coroado será você. Mas para ser príncipe é preciso governar a partir da capital. Eu não me sentiria seguro por lá.
A questão não é sentir-se seguro, e sim demonstrar força. Se não pudermos fazer os outros acreditarem que confiamos no seu poder, como convencê-los a confiar em nós e assumir o nosso lado da causa? Precisamos fingir ter força até conquistarmos o poder de fato. É uma mentira que, com o tempo, vira verdade. Você parece ser especialista nesse tipo de coisa, Andrei falou secamente. E era mesmo. Radu tinha usado do fingimento para conquistar a predileção de Murad, e para se infiltrar no território inimigo no cerco de Constantinopla, e para manter uma amizade duradoura que gostaria que evoluísse para algo mais. E naquela situação, Radu fingiria que estava tudo em ordem para reconstruir um país que nunca se dera ao trabalho nem de fingir que dava a mínima para o fato de estar vivo ou morto. Aaron sacudiu negativamente a cabeça. Ainda prefiro comandar tudo da minha propriedade. Você pode dividir seus homens. Não vou fazer isso. Andrei corrigiu sua postura na cadeira e Aaron chegou mais perto. No entanto, era menor que Radu, e sua tentativa de intimidação física não funcionou. Estou aqui com o apoio do sultão, certo? Para que ele deixou esses homens se não vão cumprir minhas ordens? Radu abriu um sorriso simpático. Era bom ter tanta experiência em fingir, porque, se fosse sincero, daria uma gargalhada na cara de Aaron. O sultão deixou seus homens aqui para nos proporcionar estabilidade, e os deixou sob o meu comando, por isso vou usá-los como eu achar melhor. O que, no momento, é proteger Tirgoviste e restabelecer a cidade como capital do país. Eu sou seu príncipe, Aaron falou, erguendo o queixo orgulhosamente. Na verdade, você é o príncipe da Valáquia. Eu sou um bey do Império Otomano e estou aqui fazendo um favor para você. Não lhe devo nenhuma obediência. Aaron e Andrei se entreolharam. Aaron parecia alarmado e Andrei assumiu uma postura mais ameaçadora. Queremos dinheiro, Andrei falou. Sabemos que o sultão deixou fundos aos seus cuidados. Como príncipe, meu irmão tem direito a determinar o destino dessa verba. Esse dinheiro vai ser usado para combater minha irmã. E como príncipe, não é exatamente isso que meu irmão vai fazer? Portanto, é ele quem deve decidir o melhor uso do dinheiro. Você precisa entender que é preocupante o fato de que, apesar de ser príncipe, eu não esteja no controle de todos os homens e de todo o ouro disponíveis. Aaron falou, levantando as mãos num gesto pacificador. Talvez Radu tenha se equivocado ao supor que aqueles dois tivessem superado o espírito competitivo e agressivo da infância. Sempre haviam sido educados com ele em território otomano, mas por lá, Radu tinha mais poder do que eles. Uma vez na Valáquia, eles pareciam determinados a provar que eram mais importantes. Era como reviver os jogos de que os três eram obrigados a participar quando crianças na floresta. Só que dessa vez, Lada não apareceria para castigá-los por bater em Radu. E dessa vez, não era necessário. Eu entendo, falou Radu. O sultão teve a generosidade de conceder homens e recursos. Nunca o vi fazer isso com nenhum outro voivoda. Nossos pais com certeza não receberam esse apoio do sultão Murad. Sendo assim, desde que vocês acatem a vontade do sultão se instalando na capital e começando seu reinado em termos de absoluta confiança, podem ter certeza de uma relação benéfica e de longo prazo com o Império Otomano, e eu posso solicitar que ele perdoe a dívida cujo pagamento a Valáquia deve há anos. Radu não mencionou o que aconteceria caso Aaron decidisse não se satisfazer com a demonstração de generosidade de Mermed, mas percebeu, pela mudança da postura agressiva para os sorrisos comedidos, que não precisaria. Claro, Aaron respondeu. Queremos o mesmo que o sultão, e tenho certeza que é isso que você vai comunicar a ele. Radu não tinha a menor intenção de entrar numa disputa política com os irmãos da Neste. Ele queria que os dois governassem o país, mas havia um trabalho a ser feito por ele ali. Independentemente de como se sentisse a respeito da Valáquia, de Lada e de Mermed, cumpriria sua tarefa da melhor maneira que fosse capaz. Era sua obrigação. Radu inclinou a cabeça. Por favor, me avisem se eu puder fazer alguma coisa para ajudar na sua transição para o castelo. Tudo foi limpo com toda a eficiência. A cidade inteira está liberada e pronta para que a rotina normal seja retomada. Enquanto você estiver se instalando, vou encontrar os boiardos restantes e trazê-los de volta para ajudá-los a restabelecer a ordem e o antigo sistema de poder. Assim como o sultão, sei que você é o príncipe de que a Valáquia precisa. Aaron assentiu, embora o que Radu propusera fizesse parte do plano desde o início. Muito bem, vou preparar nosso retorno e mandar avisá-lo quando estivermos prontos. Ele fez uma pausa. Mas, se é para fingir, vou ter que fazer uma encenação muito melhor. Preciso de roupas novas, mais adequadas ao trono, assim como o meu irmão,
e vestir nossos criados com o brasão da nossa família, e devem chegar em cavalos novos, claro. Era como se Aaron estivesse estendendo a mão a Radu para pedir ouro. Se concordasse com isso, já seria possível todo tipo de necessidade vital que o novo príncipe viesse a inventar dali por diante. Mas era preciso fazer algum tipo de concessão, e aquilo, de fato, era condizente com a imagem que Radu pretendia projetar. Aaron era um sujeito esperto, porém, Radu era mais. Posso providenciar isso de bom grado. Vai estar tudo à sua espera no castelo para o seu retorno. Radu fez uma mesura para esconder o sorriso que se insinuava em seus lábios. No fim das contas, ele vinha, sim, sentindo falta dos joguinhos de poder da corte. 33. Montes Cárpatos. Apesar de querer resolver seu assunto com Matias o mais depressa possível, Lada precisava fazer uma parada no caminho. Para onde estamos indo? Oana quis saber. Vamos fazer um pequeno desvio. Lada guiou-as até uma passagem na montanha que havia sido pacientemente escavada por um córrego. Era um território difícil, sem nenhuma trilha à vista, mas, pouco depois de se enveredarem por lá, uma mulher saiu do meio das árvores com uma balestra apontada para Lada. Príncipe! A mulher falou, baixando a arma. Lada acenou para ela com a cabeça. A soldado foi à frente da companhia, alertando as demais mulheres a postos. Lada ficou satisfeita de ver que elas não haviam perdido a disciplina e continuavam de prontidão. Quando chegaram ao acampamento, estava tudo limpo e em ordem. Havia mais de 1000 mulheres por lá, incluindo grávidas e senhoras que já haviam passado da idade de lutar. Elas se revezavam no cuidado com as crianças. Havia mais de 3 acampamentos do tipo, mas Lada achava que não existia outro como aquele. As barracas improvisadas se espalhavam entre as árvores, cada uma com um espaço bem demarcado para acender fogueiras na frente. Um grupo de centenas de crianças estava sentado numa campina com mulheres ao redor, apontando e dizendo coisas. Daciana abriu um sorriso de deleite sincero. Lada, não estávamos esperando sua visita. Eu estava passando aqui perto. Lada desceu da montaria, aproximando-se das crianças para ver o que estavam fazendo. Cada uma segurava um graveto com o qual remexiam a terra. Era uma brincadeira esquisita. Estamos aprendendo a ler e escrever. Daciana apontou para a mulher mais próxima delas. Marianos nos ensinam as letras à noite e de dia as ensinamos às crianças. O rosto de Daciana se iluminou de orgulho. Sei o alfabeto inteiro. Estou escrevendo uma carta para Stefan. Lada estava impressionada, embora não devesse ficar surpresa. Claro que as mulheres não ficariam desocupadas só vendo o tempo passar. As Valáquias trabalhavam desde o nascimento até a morte. Mesmo escondidas na montanha, estavam encontrando maneiras de melhorar a vida dos filhos. Vamos dar uma volta. Lada se virou e Daciana seguiu. Sua barriga de grávida estava começando a aparecer, o que a deixava mais parecida com Daciana que Lada conhecera, feroz e desafiadora nas terras do boiardo que a engravidara. Lada olhou para os galhos entrelaçados. Embora a primavera chegasse mais tarde às montanhas, as árvores estavam ganhando corpo. O verde da primavera valia quase tanto quanto o ouro. Pequenos brotos preciosos crescendo nas árvores de Lada. Por acaso, em algum outro lugar, a primavera era tão linda? Respirando fundo e sentindo-se fortalecida, ela falou: Me conta como estão as coisas por aqui. Está tudo bem na medida do possível. Estamos racionando as provisões e podemos ficar aqui por mais vários meses se for necessário. E complementamos o que temos com caça, apesar de precisarmos ir cada vez mais longe para montar as armadilhas. Mas as mulheres encarregadas são cuidadosas e nunca fizeram contato com ninguém. Como estão as coisas pelo país? Tivemos uma chance de vitória, mas os Bassarabi me traíram. Daciana cuspiu no chão. Boiardos. Pois é, mas os otomanos foram embora de qualquer forma. O sorriso de Daciana em resposta foi afiado e brutal como as estacas de Lada. Ela fora uma das maiores apoiadoras do seu plano para Tirgoviste. Alguns homens fraquejaram diante da ideia de fazer aquilo com os cadáveres, mas Daciana sabia que era o necessário para sobreviver, e concordara com Lada. Como já estavam mortos, por que não os usar para um objetivo maior? Mermed não gostou das boas-vindas, então? Nem um pouco. Lada deteve o passo, virando-se para Daciana. Sabia que Stefan está me abandonando? Daciana teve a presença de espírito de não fingir surpresa. Ela sentiu, sem revelar nenhum sinal de medo ou lamento. A ideia não foi minha. Mas você vai com ele. Eu seguiria aquele homem até o fim do mundo. Lada sentiu uma pontada de dor. Nicolai certa vez lhe dissera algo parecido. Agora, ele estava debaixo da terra e ela vinha perdendo seus amigos um a um. Essa saudade apertou de forma tão repentina que a fez agarrar o pingente que levava ao pescoço.
Daciana estendeu a mão para Lada, que não ofereceu a sua. Ela apertou seu ombro então. Vou sentir falta de ser dama de companhia da nobre mais singular que já conheci. Lada se virou para voltar ao acampamento. Não preciso de dama de companhia. Eu vou ficar bem. Ela apertou o passo para Daciana não conseguir acompanhá-la. Ela havia se preparado para uma briga ou para sentir raiva, caso a mulher tentasse mentir. Só não esperava ficar tão triste. Ela voltou à montaria e foi embora sem se despedir. Oana, que era mais lenta na condução da montaria pelo terreno difícil, tinha acabado de chegar ao acampamento e deu meia volta com o cavalo resmungando. Lada ainda podia contar com ela. Não precisava de Daciana. Mas não era a mesma coisa. Daciana era jovem, quase da sua idade. Uma companheira do sexo feminino era algo que nunca tivera antes. Nunca se dera conta de que precisava de uma e que inclusive gostava disso, até sentir sua ausência. A dor dentro dela estava piorando. Lada encontrava força nos amigos, mas o custo de perdê-los se revelava cada vez mais alto. Como ainda não aprender essa lição? Levando em conta Radu e Mermed, isso sem mencionar seu pai, com certeza, seu coração já deveria saber que não podia se afeiçoar às pessoas. Ela precisava blindar seu coração. Sem perceber, estava agarrando o pingente de novo, com tanta força que as pontas espetaram a sua mão. Pela Valáquia, Lada precisava se manter íntegra e plena, dedicada e lúcida. Ninguém poderia partir seu coração caso dentro dele só houvesse espaço para o seu país. Ao contrário do que acontecera durante a visita anterior de Lada a Runedoara, onde tinha sido considerada insignificante quando não estava sendo ridicularizada, dessa vez trataram-na com respeito. Um dos principais conselheiros de Matias foi encontrá-la na entrada da cidade e fez uma mesura para ela como faria com qualquer príncipe. Não haveria vestidos para ela dessa vez, nem a necessidade de fingir ser o que não era. Lada entrou na cidade como uma igual. Seus homens podem ficar no quartel, o conselheiro disse enquanto a acompanhava até o castelo. Da outra vez, seus homens precisaram dormir ao relento. Lada cavalgava de cabeça erguida e costas eretas ao atravessar a ponte e os portões que lhe haviam parecido tão sufocantes no ano anterior. Agora, o castelo se mostrava um lugar promissor. Vocês, Lada falou selecionando 20 dos seus soldados, cuidem dos cavalos e preparem os leitos. Os outros 10 permaneceriam com ela, assim como Ana, cujas lições sobre aparências não foram completamente ignoradas. Lada precisava causar boa impressão. Felizmente, irradiar poder e autoridade era bem mais natural para ela do que circular por um salão com um vestido apertado. Erguendo o queixo, cheia de orgulho, Lada voltou ao castelo não como uma desterrada, mas como príncipe, e que conquistara seu próprio trono por sinal. Matias, bonito e astuto como em suas lembranças, ficou de pé quando ela entrou na sala do trono. Ele não a abraçou, o que seria inapropriado e francamente indesejado, mas sorriu e inclinou a cabeça de forma respeitosa. Ela fez o mesmo, como cabia a posição de cada um. Você me surpreendeu, ele falou observando-a. Isso é porque você não me conhece. Se conhecesse, não se surpreenderia com nada do que faço. Matias deu risada e fez um sinal para um criado. O vinho foi trazido numa bandeja, Lada apanhou um cálice e o ergueu enquanto Matias fez o mesmo. Ele continuava a olhando enquanto bebia, com a testa franzida pensativo. Agora entendo por que meu pai passava tanto tempo com você. Fiquei com um pouco de ciúmes, sabe? Não conseguia entender por que você ganhava tanta atenção se eu mal conseguia que ele me olhasse. Seu pai fazia o que achava de ser melhor para você, e deu certo. Lada fez um gesto para a sala ao seu redor. Você é o rei. Ela ergueu a taça para a coroa, mas se interrompeu no meio de um gesto. A coroa, aquela pela qual ele não tinha como pagar. Lada baixou o cálice, sentindo a desconfiança começar a se instalar como uma brisa fria no recinto. Ele usava um colete com forro de pele e um colarinho alto que cobria o pescoço. Os cabelos escuros eram curtos e crespos e a barba bem aparada. Tinha a mesma aparência de quando o vira pela última vez. A coroa não mudara nada e, ao mesmo tempo, transformara tudo. Matias se recostou no trono, inclinando a cabeça para o lado. Você é mesmo uma criatura notável. Ainda não acredito no que foi capaz de conquistar. Lada estendeu a taça para que um criado a levasse embora, tentando afastar o mau pressentimento. Era só uma coroa. Ele provavelmente iria convencer a Polônia a devolvê-la. Ela não podia se arriscar a perder o apoio de Matias. Precisava transformar aquela recém-conquistada estima em ações concretas. Lada limpou a garganta. Agora, imagine o que vamos conquistar juntos, pela Europa.
pelo cristianismo, pelos nossos povos. Pois é, ele sorriu. Eu não me esqueci do serviço que você me prestou da última vez. E, por favor, saiba que sou grato pelo que está me proporcionando agora e aceite minhas desculpas de antemão. Matias fez um sinal. Dezenas de soldados entraram correndo na sala do trono, logo dominando e matando os dela. Lada sacou a espada, emitindo um grito de raiva, mas já havia gente demais entre ela e Matias. Ela matou 2 e depois um terceiro e um quarto, antes de ser jogada no chão com o rosto comprimido contra o piso e amarrada com as mãos nas costas. Dava para ouvir Oana praguejando em Valáquio, mas nenhum de seus homens levantou a voz. Não havia sobrado nenhum vivo para isso. A voz de Matias se ergueu dentro da sala, reverberando do chão contra o qual Lada estava imobilizada ao teto, que naquele momento ela não conseguia ver. Você me ajudou a conseguir o trono e agora está me ajudando a mantê-lo. Uma troca simples. Sua liberdade pela minha segurança. Sei que deve achar que não, mas me sinto grato de verdade. Enquanto era arrastada, ela ainda o viu pela última vez com um sorriso no rosto e a taça erguida num brinde. Inscreva-se no canal Som dos Livros para não perder a continuação desse audiolivro. Fim da 4ª parte do livro Senhora do Fogo, de Kirsten White.